Shalom, queridos. Hoje é capítulo 26 de Provérbios. Provérbios 26. Provérbios 26 continua na parte do livro que chamamos de Provérbios de Salomão, que os homens de Ezequias, rei de Judá, transcreveram. Temos aqui, neste capítulo, alguns temas muito que podem nos ensinar muito. Vamos ver o tema da preguiça, os cuidados com os insensatos, a língua, está nesse capítulo. Esses três temas que devemos estar vendo, vamos ver nesse capítulo. Os três são os temas recorrentes no discurso de Salomão e ao longo da palavra. Nos nossos estudos de provérbios, já falamos muitas vezes sobre esses temas. Desde que nós estamos estudando, já estamos no capítulo 26, e esses temas são constantes. Nesse capítulo, porém, chama a nossa atenção o assunto da insensatez. Vamos analisar alguns aprendizados no tema da insensatez. Os versos 1 a 8 nos ensina sobre o erro que é tentarmos honrar os tolos. Salomão diz que a honra não é para essas pessoas tolas. Provérbios 26, 1. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Provérbios 26, 1. Não fica bem para o tolo a honra. Honrar o tolo não é algo da parte de Deus. Deus não quer que faça isso. Deus quer que honre o sábio. E só é sábio aquele que teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você vê uma pessoa temente a Deus, honre. Não importa quem ela seja. Mas, principalmente os homens, né? Mas é uma mulher. Mas honre. Ela não teme a Deus? Ela é o princípio da sabedoria. É o temor de Deus. Então, quando você vê uma pessoa temente a Deus, não importa quem ela seja, se é pobre, se é feia, se é baixa, se é alta, se é de pequena estatura, se é de grande estatura, se é rica, se é pobre, se ela é uma pessoa que teme a Deus, honre essa pessoa. Não coloque dificuldade para fazer isso, porque Deus não se agrada. Você prefere honrar um tolo? Às vezes a pessoa estuda tanto, tem sabedoria humana e você honra essa pessoa, e a pessoa que tem a sabedoria que vem do alto, como fala o apóstolo Tiago, a sabedoria que vem de Deus, você passa batido. Já imaginou se Baraque não tivesse honrado Débora? Débora foi uma pessoa que temia a Deus, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Deus não escolheria uma mulher para ensinar a homem se não tivesse temor a Deus, e ela ensinou. Um tempo onde a mulher era um zero à esquerda. Deus levanta uma mulher para ensinar a homens. E ela ensinou. Israel ganhou a guerra porque ela foi orientando tudo. O exército foi orientado por ela. Então, Deus realmente não tem problema com mulheres, nem com homens. São criaturas, são imagem e semelhança dele, tanto o homem como a mulher. Quando Deus exaltou Abraão, exaltou a Sara. Lembram disso? Já estudamos, já passamos por essa parte. Exaltou a Sara, mudou o nome de Abraão para entrar numa nova dimensão, também mudou de Sara para entrar numa nova dimensão. Então, Deus não tem problema. As pessoas, infelizmente, elas ficam fazendo as suas teologias com dificuldade com mulheres. Vocês estão me vendo, eu como vice-presidente do ministério, o meu esposo o presidente, eu vice-presidente. Por que que eu estou nessa posição? Eu nem pedi, o Senhor que colocou, como já disse a você, não me esforço por nada disso. Só me esforcei por uma coisa: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Porque isso é o principal para Deus.
Então, você pode vir na minha trajetória, se quiser dar uma viagenzinha, a gente pode passar pelos lugares, não vai encontrar mais as pessoas certamente do mesmo jeito, não vou nem conhecê-las, mas eu posso mostrar aqui, aqui, por aqui eu passei. Minha preocupação só foi essa. Não pedi para ser vice-presidente, tanto não pedi que tem 20 e tantos anos no ministério, fui oficialmente, fui colocada com assinaturas e tudo no meio, no ministério, agora, no início desse ano. Por isso mesmo que Deus me autorizou a fazer o discipulado ao lado do meu marido, cada um tem uma parte, eu sou a vice, ele é o presidente, ele cuida de uma parte, eu cuido da outra, que é justamente o discipulado que Deus me chamou para chamar a atenção de todos, porque ele chama alguém para falar de um assunto quando essa pessoa vive o assunto. Ele primeiro me fez viver isso, me fez ser uma discipuladora, ser uma pessoa que tinha paixão em ganhar, consolidar, discipular, enviar, em cada bairro que passei, em cada lugar que eu fui. Então, agora Deus pegou e me colocou nessa posição. E aí, é bom que você aprenda, veja, analise se eu sou uma pessoa que tem temor de Deus, se eu tenho temor de Deus, eu tenho na sabedoria. Então devo ser respeitada, honrada. Em plena velhice, o senhor faz isso, e aí não tem para onde correr. Se fosse uma jovem, você dizia, está querendo aparecer, mas o que é que uma velha quer aparecer mais de nada? Foi Deus que exaltou, porque Ele é o primeiro que honra aquele que teme a Ele. Ele primeiro honra, e cada qual siga. Pega o exemplo, se Ele quer o Deus Altíssimo, Senhor do Senhor, escolhe alguém que não é nada, simplesmente porque teme a Ele, na verdade, Ele coloca o temor, Ele escolhe, Ele faz tudo, então Ele mesmo exalta, Ele mesmo abençoa. E há daquele que não faz o mesmo, por causa da honra que ele deu à pessoa, porque ele deu temor, porque nada que a gente tem, nada de nós mesmos. Ele escolhe, ele dá o temor, e isso ele sabe que eu tenho. Então, o Senhor me fez chegar até aqui com vocês. Eu estou falando isso porque é impossível a gente lidar com as pessoas e não falar o que Deus está fazendo na sua vida. Aí eu estou falando o que Deus fez na minha vida, me deu temor para poder eu ser uma pessoa sábia, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e aí a honra imediatamente, dada pelo próprio Deus. Me colocou numa posição que eu nunca esperava. Vice-presidente do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. E o que eu tenho que me alegrar é porque a posição minha me leva a ter o direito de fazer o que eu estou fazendo, que eu sempre fiz, porque Deus me escolheu para isso, mas eu fazia, como diz o outro, clandestinamente. Dentro do ministério era clandestinamente, não estava autorizada porque eu não era vice-presidente. Mas agora eu tenho a parte melhor do ministério, que é o discipular. O Senhor fez isso. É a melhor parte de uma obra de Deus, de um ministério que Deus escolhe, é o discipulado. Por isso, eu falo, vai ter uma festinha de aniversário, quem vai? Os discipuladores. Vai ter o que tiver de evento, para quem eu vou pagar, para quem eu vou homenagear? Os discipuladores. Porque essa é a obra mais importante do ministério. Ganhar as vidas. Como pode haver um ministério sem pessoas que dão valor as almas que estão perdidas para ir buscá-la onde quer que elas estiverem? Não tem outro, queridos. Não foi eu que me coloquei nessa posição. O Senhor que viu desde a minha meninice, porque eu aceitei Jesus com 7 anos, ele viu que eu sempre fui apaixonada pela Bíblia. Eu posso não estar fazendo a interpretação que você gostaria. Importante é fazer a interpretação que não venha trazer heresias. E se por acaso fizer alguma interpretação que não foi legal, você tem direito de vir a mim e falar. Qualquer um que não foi legal, porque eu não sou perfeita, eu fui escolhida pelo Senhor, Ele me deu temor a Ele, me honrou por isso, me fez ser uma pessoa sábia porque temo, mas não sou perfeita. Então, se eu trouxer uma interpretação que não está legal, aí qualquer um tem direito de chegar à nossa casa, que é um lugar bem fácil de chegar, e dizer, apóstolo, eu vim falar disso aqui, porque
essa interpretação aqui não está legal. Eu vou te abençoar e gostar de você ter vindo pelo fato de que a proposta que está no meu coração é exaltar o nome do meu Deus ganhando vidas e fazendo outras pessoas fazer o mesmo. Não é me exibir, querer ser a dona da verdade. Se eu fizer algo que interpretei errado, qualquer um tem autoridade de chegar na minha casa e dizer. Não quero nem que fale por zap, eu quero que venha aqui, olho no olho, e dizer: olha, a senhora errou isso aqui, porque ali mesmo eu vou pedir perdão. Não tem negócio de terceiros, não. É a nós duas ou três, quantos vierem. Eu quero te pedir perdão e vou estudar. Eu tenho uma aula de teologia, mas é claro que às vezes a gente fala alguma coisa que é de nós mesmos. Aí eu vou estudar mais para trazer a interpretação bem legal para você prosseguir fazendo o que Deus mandou: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Tratando-se de alguém que deve ser honrado, não é o tolo, é o sábio. Quem é o sábio? Quem teme a Deus. E graças a Deus, eu tenho temor ao Senhor. Portanto, eu não tenho nenhuma dificuldade em receber as honras. Não, eu sei que é o que Deus mandou fazer. Deus mandou você me honrar, então pode honrar. E eu fico feliz, agradecida a Deus por Ele ter feito isso na minha vida, ser honrada porque sou sábia. Por causa dele, a glória é dele, tudo é para ele e nada para mim. Então, o Provérbios está falando sobre isso. Não dá honra para o tolo, não. Você vai dar honra para uma pessoa que passa a vida toda buscando só coisas materiais? Olha para uma pessoa que é sábia, a pessoa que é sábia procura as coisas espirituais. A Bíblia diz: andai no espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. E manda a gente ser guiado pelo espírito. Sejam guiados pelo espírito. Então, é isso que eu tenho que ter na minha vida e todos têm que ver que é isso que todos devem ter na vida. É ser guiado pelo Espírito de Deus. Andar com Ele o tempo todo. Ele já está em nós, só é dar lugar, atenção para Ele. É isso que nós temos que fazer. E aí, esse ministério já está e vai aumentar cada vez mais o número de pessoas para fazer o reino de Deus crescer. Nós ganharemos a cidade inteira, ainda vamos alcançar as cidades circunvizinhas, porque Deus não mente, a palavra dele não volta vazia. Então vamos estudar a palavra e pregar a palavra. Você não é pregador de púlpitos, mas você está autorizado a conhecer a palavra de Deus e ir na casa da pessoa que você sabe que está indo para o inferno e falar de Jesus para ela. Depois faz o que eu já disse, o que a Bíblia nos ensina. Não deixe o bebê solto. Acompanhe, consolide. Depois que ganhou, você vai consolidar. Depois que consolidou, você vai pedir o link dos vídeos que são do discipulado. Começa Gênesis 1, Gênesis 12, e vai prosseguindo com a discípula que você ganhou. As mulheres ganham mulheres e os homens ganham os homens. Então, o discípulo que você ganhou vai ter a lição que você já teve em maio, que começamos em maio com Gênesis 1, Gênesis 2, pronto. E vamos prosseguir vendo a cidade aos pés do Senhor Jesus, porque o propósito de Deus para esse ministério é ganhar vidas. Não é em vão que vocês estão numa igreja em célula no modelo dos 12. Célula faz crescer. Cadê as células? Você já tem quantas células? Sua casa já é uma célula? Para que célula? Para quando você ganhar uma vida, que não quiser ir para a igreja. Ah, mas eu não gosto de igreja, não gosto de templo. Deixa eu me acostumar um pouquinho. Eu já sou de Jesus, já aceitei, mas me dá um tempinho. Aí vocês, então vem para a célula. Vai ouvindo a palavra lá na célula. Aí chama você, chama a pessoa para ficar na célula, que talvez seja na sua casa ou na casa de alguém que você já está acostumado a ir. Aí você faz isso. Aqui não, ninguém está aleatoriamente, não. Nós temos um chamado do Senhor para levar essa cidade aos pés do Senhor Jesus. Nós não estamos aqui só por acaso, nós temos um propósito. Igreja em células, no modelo dos 12. Por que dos 12? Porque você vai ter 12 discípulos. Depois que você está preparado para consolidar, discipular e enviar, é 12 discípulos. Então, em nome de Jesus, estejamos dando honra ao sábio e não ao tolo. Estou falando de Provérbios, capítulo 26. Da honra ao sábio. Quem é sábio? Quem tem temor a Deus.
O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.